Ok. Então, pessoal, iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 3 de setembro de 2020, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, período da tarde. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Mello Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. A sessão é a sessão da tarde, a partir das 14 horas. Nós, em função de não termos nenhuma sustentação oral prevista, vamos continuar a fazer os processos na sequência que estávamos fazendo, indo para o item 101, de relatoria do Dr. Paulo Valêncio Ferreira da Silva Neto. Bom, então vamos ao voto. Nós temos o auto de infração relativo ao imposto de renda e, basicamente, a omissão de rendimento que o contribuinte qualificou aí como indenização por transporte. A impugnação foi julgada improcedente, apresentou recurso voluntário. Em suma, afirma a natureza indenizatória da verba recebida a título de auxílio de combustível, colacionando jurisprudência administrativa e judicial pertinente à matéria. Refere-se ainda à decisão proferida em mandato de segurança impetrado pelo Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina, perante a Justiça Comum, juntando cópia da relação dos andamentos processuais. Bom, verifico de início a admissibilidade do recurso face à alegação de existência de decisão judicial em sede de mandato de segurança impetrada pelo sindicato e tal, tendo por escopo a não incidência do imposto de renda sobre os rendimentos reputados omitidos. Com efeito, referida demanda foi proposta na Justiça Comum, tendo por escopo a não incidência do imposto de renda retido na fonte sobre tais rendimentos, o que não se confunde com o imposto de renda devido no ajuste anual, em relação ao qual não consta dos autos nenhuma demanda judicial a afastar a competência desse colegiado para analisar o recurso. No mérito, o recurso não merece prosperar. Peço verem para transcrever os fundamentos do voto vencedor proferido no acordo tal da segunda Câmara Superior de Recursos Fiscais, esse acordo é de 2018, eu transcrevo o acordo. Eu negritei aqui o que é relevante do deciso desse acordo, né? A essência. Então, eu vou lá para o final dessa transcrição e digo, veja-se que, muito embora o cálculo do valor da indenização tenha como parâmetro, dentre outros, preço do automóvel e da gasolina, despesas de manutenção, seguro e licenciamento, a percepção da vantagem pecuniária não tem qualquer relação com o uso do veículo próprio para o desempenho de atividades laborais. O benefício está atrelado ao desenvolvimento de tarefas como inscrição e alteração cadastral, prestação de informações em processos, ou seja, trata-se de verdadeira gratificação pelo desempenho de atividades rotineiras inerente ao cargo ocupado pelo sujeito passivo, e não de indenização para compor o seu patrimônio. Assim, independente da denominação dada pela legislação estadual, os valores recebidos pelo contribuinte a título de indenização pelo uso de veículo próprio tratam-se de rendimentos provenientes do trabalho e, portanto, sujeitos à tributação pelo imposto sobre a renda da pessoa física. Considerando esses fundamentos, que enfrenta as razões do recurso interposto e que acolhe como razões de decidir, não obstante a jurisprudência judicial e administrativa citada, manifesto-me pela manutenção da exigência. Esse é o voto. Então, eu voto por negar provimento ao recurso. Ok, aqui é uma indenização de transporte, né? Fiscal, né? Ele era fiscal. É fiscal do estado lá de Santa Catarina, né? Acho que é tipo aquela solinha que os auditores recebiam, não é isso? Não. É diferente. Não, é diferente. É outra questão. Então, os auditores estavam bem vinculados ao exercício da fiscalização externa. Eu nunca recebi trabalhando aqui internamente, entendeu?
E além isso do foi que, internamente. Não, e também, mesmo se não deslocasse, eu recebia, nesse caso. Então, não é indenização de transporte. E não era paga só para quem estava na externa, era paga para quem estava na atividade administrativa interna mesmo. É porque no nosso caso a gente já tinha que fazer um relatório dizendo os lugares que a gente ia, né? É diferente, realmente. Concordo. Doutor João, como vota? Eu acompanho, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Doutor Wesley? Não saiu o áudio. Eu acompanho. Eu sempre esqueço que... Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 102, Jean Franco. O Jean é depósito bancário de origem não comprovada. Eu transcrevo o relatório da decisão. Eu fiz assinalei algumas coisas aqui só para gerenciar como eu iria enfrentar as teses, entendeu? Não obstante as alegações, foi julgado improcedente, ele vem reiterando as alegações deduzidas na impugnação. Bom, e quais as alegações que ele deduziu na impugnação? Ele teria apontado quais foram. Bom, na impugnação ele diz que os depósitos relacionados no item tal, no valor de 124, tiveram origem de distribuição de lucros e dividendos da PBL, Engenharia e Consultoria, empresa da qual tu é sócio, conforme comprovado pelo registro Razão. Que os depósitos relacionados no item tal, de sua impugnação, Polestar, no valor de 21 mil e tal, tiveram como origem, ele vai elencando justificativa para cada depósito, que ele entende que deva ser comprovado. Então, acho melhor enfrentar logo no voto. Então, eu vou para o voto. Acolho as razões do recurso no que diz respeito aos créditos bancários justificados como ressarcimento de despesas de viagem no montante de 2 mil e tal, que não integra a base de cálculo do imposto de renda em face dos documentos complementares juntados ao recurso às folhas 429 seguinte. Acolho ainda a justificativa apresentada para a origem dos créditos bancários referentes a recebimento de aluguéis no montante de R$ 1.065, relacionados no item 2.6 da impugnação, originários da Atlântica Hotels Internacional, em face do documento complementar acostado às folhas 427, rendimentos esses que já integraram a base de cálculo do imposto, vide folhas 6, correspondente aos seguintes créditos bancários. Aí eu relaciono eles. Por oportuno registro que o documento apresentado com o recurso voluntário a título de comprovação de origem de créditos bancários relativos à locação de imóvel, as folhas 426, não se presta a tal finalidade, posto que não coincide em valor e data com nenhum dos créditos bancários cuja origem foi reputada não comprovada. Quanto às demais teses deduzidas pela defesa, essas foram enfrentadas e refutadas pela dedução recorrida, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razão de decidir, seguem transcritos. Aí eu vou dizendo, quanto aos valores que alega ter recebido a título de distribuição de lucros e dividendos, nos casos em que o impugnante apresentou registro contábil do lucro distribuído e extrato da conta bancária da empresa, de onde saiu o recurso, em data e valores coincidentes com os depósitos objeto do lançamento fiscal, resta comprovada a origem dos recursos. O mesmo não ocorre quando há comprovação de depositante sem a comprovação da natureza do recurso ou vice-versa, mantendo-se a presunção de omissão de rendimentos em tais casos. Os valores comprovados / não comprovados estão detalhados mais adiante. Em relação aos valores que decorreriam da devolução de empréstimo realizados entre o impugnante e seu sócio, o impugnante somente prova a transferência de numerários da conta bancária PBL para a sua, mediante a apresentação dos registros contábeis e extratos bancários de folhas tais, mas que não se refiram a empréstimos concedidos anteriormente em favor do sócio tal. Não foi apresentado o contrato de empréstimo e, conforme já apontado pela fiscalização, não constava na declaração de nenhuma doação ou empréstimo. Mantém-se, portanto, a presunção de omissão de rendimentos. Finalmente, quanto aos valores que teriam sido creditados pelas empresas tais e tais,
a título de devolução de numerário disponibilizado pelo contribuinte em moeda corrente aos caixas dessas, verifica-se que o impugnante não comprova a disponibilidade dos alegados numerários, nem que os tenha entregado aos caixas das empresas. A escrituração dos 78 mil tal, que teria entregado a PBL em data tal às folhas tais, tem como histórico VLRF remessa, sendo debitada a conta caixa em contrapartida à conta HSBCS Luiz, ou seja, não comprova a entrega de numerários, nem mesmo nos lançamentos referentes à devolução dos valores ao impugnante, há qualquer menção à alegada operação. Na escrituração contábil da empresa tal, às folhas tais, os suprimentos de caixa não fazem qualquer referência aos valores recebidos do impugnante. Portanto, não resta comprovada a natureza dos depósitos objeto da autuação efetuados por esta empresa. Mantém-se a presunção de omissão de rendimentos. A tabela abaixo sintetiza a análise ora efetuada. Aí eu trouxe aqui análise, essa tabela, eu aproveitei da tabela do voto, entendeu? Da decisão de primeira instância e fiz as adaptações do que eu considerei comprovado, entendeu? Por oportuno registro que o fato do contribuinte ter declarado rendimentos tributáveis e não tributáveis, bem como a existência de dinheiro em espécie que respaldariam a movimentação bancária, não o desobriga de comprovar a origem dos créditos de forma individualizada, nos termos do artigo tal da lei tal. Em face do exposto, repito, comprovado em sede de julgamento do recurso voluntário, créditos bancários no montante de 3 mil e tal, correspondente a valores que não integram a base de cálculo do imposto, ressarcimento de custo ou viagem, ou já foram submetidos à tributação, aluguéis. Com base no exposto, posso dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do imposto os créditos bancários comprovados no montante de R$ 3.834,98. É como voto. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Oi, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do imposto os créditos bancários comprovados no montante de R$ 3.834,98. Indo para os processos que eram de hoje de manhã, o item 103, Inês, é paradigma para esses outros da Inês que estão aqui no meu nome. 104, 105, 106 e 107. Esse da Inês é bem simples. Deixa eu abrir aqui. Aqui a recorrente, ela declarou rendimentos isentos por moléstia grave, referentes à fonte pagadora INSS, no valor de R$ 39.460,07. Aí, na notificação fiscal, na notificação de lançamento, guerreada, a autoridade informa. E aqui eu transcrevi, porque é importante, porque esse foi o fundamento do fiscal, inclusão de proventos de aposentadoria, tendo em vista que o contribuinte não apresentou o laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, Estados e Municípios, comprovando ser portadora de moléstia grave. Então, aqui o fiscal, ele fez o lançamento porque ele entendeu que um requisito não foi cumprido, que na verdade são dois requisitos, né? É a questão de ser rendimento de aposentadoria, pensão, e a questão da comprovação da moléstia em laudo médico oficial. Aí a DRJ manteve o lançamento, ela entendeu que houve a comprovação da moléstia, mas aí ela veio falar que os rendimentos não eram de aposentadoria, e invocou uma fonte pagadora, a Prefeitura Municipal de Aracaju,
que não eram rendimentos de aposentadoria. Só que esses rendimentos ela declarou como tributáveis no imposto de renda dela, e o fiscal já havia constatado que os do INSS eram de aposentadoria. E aí as razões de recurso dela são justamente essas, de que os rendimentos são de aposentadoria, ela anexa um laudo pericial, oficial, e aqui eu estou dando provimento ao recurso, porque eu fui buscar, eu até comentei com vocês na sessão lá passada, esse contra-cheque que o fiscal examinou e eu consegui verificar lá no dossiê, e aí aqui eu estou copiando aqui na voto, eu coloquei um pedacinho dele, mas quem quiser tá lá na pasta, o próprio fiscal verificou, e eram rendimentos de proventos de aposentadoria do INSS mesmo, e o valor é exatamente o valor que ele declarou como isento. Então, eu entendo que ele cumpriu os dois requisitos. Ele tanto apresentou o laudo médico oficial, quanto os rendimentos eram de aposentadoria. Então, eu estou dando provimento ao recurso. E aplicando a súmula CAF 63. Desculpa, eu não entendi a questão do laudo. É porque o fiscal, quando levantou porque não tinha laudo oficial. Sim. Aí ele, na primeira instância, apresentou o laudo. Aí a DRJ falou, ok. E o fiscal já vinha falado que era uma inclusão de proventos de aposentadoria, mas que em função dele não ter apresentado o laudo pericial oficial, estava sendo lançado. Ou seja, o próprio fiscal... Só falta apresentar o laudo, já apresentou. Só que aí a DRJ inovou. Ela veio dizer que não era de aposentadoria e que ele invocou uma outra fonte pagadora que ele mesmo declarou no imposto de renda dele como tributável. Entende? E que não tinha nada a ver com o lançamento. Ela cita uma fonte pagadora aqui, uma outra fonte pagadora, para julgar improcedente a impugnação, entendeu? Mas ela reconhece que o laudo pericial atesta a cardiopatia no período do lançamento e tudo, mas vem falar que os rendimentos da fonte pagadora lá eram tributáveis. Só que, na verdade, o próprio fiscal já havia reconhecido, e eu consultando o dossiê, eu verifiquei o contra-cheque, e no próprio contra-cheque está lá, ó, rendimentos são proventos de aposentadoria. Justamente os 39.460,07. Então, ele cumpriu as duas condições, então eu estou dando provimento ao recurso. O fundamento do fiscal era a questão do laudo ele apresentou, está tudo certinho, e eu ainda confirmei que os rendimentos eram de aposentadoria, tal qual o fiscal confirmou. Então, esse é o voto, estou dando provimento. Bem. Algum questionamento? Eu acompanho. Acompanha? Dr. Wesley? Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Acompanho. Então, esse vai ficar: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Os outros paradigmas são da própria recorrente. Essa decisão vai se aplicar ao 104, do 104 até o 107. O 108 do Dr. Kleber, Lourival. Lourival Del Pupo. Traço de auto-infração, pessoa física referente ao exercício 2007, ano calendário 2006, por ter o contribuinte incorrido na seguinte infração: classificação indevida de rendimentos na DIR-PF, né? Colocou como renda de atividade rural. Certificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo com o relatório do acordo recorrido. Segundo o agente fiscalizador, o investigado defende não teria conseguido comprovar os recibos emitidos por si em 3 de março de 2006 e 15 de março, com valor respectivo de 100 mil e 150 mil em favor da indústria de carne e minério. Ousamos discordar quando é costume no meio rural, às vezes, quando o pecuarista necessita de algum reforço de caixa,
e possui gado pronto para o abate, negocia com os frigoríficos adiantamentos, que deverão ser abatidos quando da negociação do rebanho. O que aconteceu no presente caso, o investigado defendente procurou um frigorífico com o qual já havia habituado a negociar a venda de seus bois, pediu um adiantamento de R$250 mil. Isto em 2 parcelas no mês de março de 2006. O gado só estaria pronto para o abate no mês de junho do mesmo ano, época da efetiva venda, conforme se comprova pelas várias cópias de notas fiscais em anexo. A venda total em junho de 2006 de bois para a indústria de carne foi de 323 mil, sendo que quando o pagamento foi repassado para o investigado defendente, a importância de 73 mil, uma vez que o restante já havia sido adiantado no mês de março. Verificando o livro caixa do investigado, defendente, cuja cópia também está em anexo, vamos observar que no mês de março houve a entrada de 250 mil e no mês de junho a entrada de 73 mil, todos lançados como renda de venda de bois, somando os valores chegando a 323 mil. As próprias notas fiscais comprovam a venda dos bovinos, portanto, já fica caracterizado que o valor adiantado em março de uma venda só efetivada em junho são frutos da atividade agrícola, o que por si só já serviria para determinar a improcedência do julgamento feito pelo agente fiscalizador. Nunca houve fraude ao fisco, nem mesmo a sua intenção em fazer. Tanto é que a entrada do dinheiro obtido com as vendas dos bois foi anotado no livro caixa seu valor correto, sem qualquer camuflagem, apenas dividido em 2 partes na forma como ocorreu. Poderia muito bem o investigado defendente lançar apenas um montante de 323 mil no mês de junho de 2006, data do efetivo pagamento, e ninguém saberia da existência dos adiantamentos. Porém, como quis representar a realidade do que ocorreu, padece hoje o contribuinte pela sua honestidade. Então, esse aqui é o caso dele, né? Ele diz que pediu um adiantamento dessa empresa Minerva para entregar os bois depois. Então, a TRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. Em conformidade, ela apresentou o recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação. Como são coincidentes as razões recursais, eu adotei o voto da DRJ. Segundo a impugnante, os recibos teriam como origem as vendas representadas pelas notas fiscais emitidas em junho, que já constam como receita de atividade rural tributária. Esses valores teriam sido recebidos na data do recibo, porém a mercadoria só teria sido entregue no mês de junho e julho. A DRJ cita aqui a IN 17, né, que foi revogada pela 83, mas o artigo 6º da IN 17 diz: a receita bruta da atividade rural decorrente da comercialização dos produtos deverá sempre ser comprovada por documento usualmente utilizado nessas atividades, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal de produtor, e demais documentos oficialmente reconhecidos pela fiscalização. A princípio, os recibos, porque ele apresentou recibos, comprovam a atividade comercial de venda do impugnante para a empresa Minerva, no total de 250 mil. Para se configurar também como faturamento de receita de atividade rural, deveria cumprir com o prescrito no parágrafo 6º da IN 17. Mas o impugnante não consegue cumprir com esse intento. Deveriam os recibos mostrar a coincidência, os recibos são de março, então, as notas fiscais de junho. Deveriam os recibos mostrar coincidência com datas e valores. Não tem nenhum recibo. Os recibos são de março, né, como eu disse, valores diferentes, e as notas fiscais a partir de junho. As notas fiscais apresentadas pelo impugnante, mas não há esta coincidência. Os valores foram recebidos em datas anteriores às constantes nas notas fiscais. Não há como considerar que os pagamentos são antecipações de venda de boi. A própria beneficiária nega recebimento a esse título, né? Como os recibos não têm o mesmo valor das notas fiscais e demais documentos apontados na IN 17, no parágrafo 6º, para o fim de comprovação do que se refere a faturamento da atividade rural, resta a tributação do ato comercial sem qualquer benefício, com base no artigo 111.2 do CTN. Então, do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso. Ok. Alguém tem algum questionamento? Aqui não teve coincidência de data e valor, né? Isso. Os documentos. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Não acompanho.
Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 108. 109. Manuel Teixeira Salles, doutor Paulo. Bom, eu vou fazer um resumo rápido. O Manuel Teixeira é uma infração de omissão de rendimento de 50.978. Ele alega, em suma, que ele declarou esse rendimento, mas só que ele desdobrou em duas fontes pagadoras e não houve omissão de rendimento. Bom, então vamos logo ao voto. Quanto à infração de omissão de rendimentos, acolhe os fundamentos do recurso para reconhecer o erro material cometido pelo sujeito passivo no preenchimento da DIR-TF revisada, ao informar os rendimentos tributários recebidos da pessoa jurídica, NIAD Restaurante, CNPJ tal, bem como o respectivo imposto de renda retido na fonte, indicando como fonte pagadora a pessoa jurídica dinário de tal, que é outro CNPJ. A par de coincidirem nos centavos e não haver informação em DIF sobre eventuais rendimentos pagos pela pessoa jurídica dinário restaurante, conforme veiculado no termo circunstanciado às folhas 24, o documento de folhas 80, qual seja o instrumento de distrato do contrato de locação, indica que referidas empresas, pessoas jurídicas, se relacionaram na qualidade de sucessora e sucedida, e assim figuraram na execução do contrato de locação a que se refere os rendimentos. Isso posto, entendo que não houve omissão de rendimentos, tampouco compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. O rendimento e o imposto de renda retido na fonte declarados para a fonte pagadora CNPJ tal, devem ser integralmente admitidos como originários da fonte pagadora CNPJ tal. Com base no exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento. É como voto. É que teve uma sucessão de empresas, né? Isso. Está claro no termo de extrato que as duas figuraram nessa condição, né? E aí ele assim, declarou com relação tudo ao CNPJ, que ele declarou os rendimentos, não tem DIF informando rendimento algum, entendeu? Sim. Então, o rendimento foi inteiramente informado pelo outro CNPJ que considerou omissão de rendimento. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Próximo item 110, Maurício Marcos Queiroz. Vamos lá. Bom, transcrevo o relatório. Houve impugnação julgada improcedente. Bom, o lançamento onde foram incluídos rendimentos de aluguel, 9 mil e tal, informados de 9, glosado imposto na fonte de 301 mil e tal, que teria sido retido por empresa tal. Esse é o cerne do lançamento. Impugnação julgou improcedente, cientificada a decisão de piso, o requerente interpôs recurso, em suma, reitera os argumentos da impugnação, à exceção das alegações pertinentes à incidência da taxa Selic. Invoca ainda a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio da verdade material, por não terem sido admitidas as provas apresentadas após a impugnação, reputadas preclusas. Vamos ao voto. A defesa suscita nulidade da decisão de piso, por cerceamento do direito de defesa, por não terem sido admitidas provas, tais com efeito, não obstante as alegações defensivas, incluir da jurisprudência citada, ratifica o entendimento exarado no acorde de piso, no que diz respeito à preclusão ao teor do parágrafo 4 do artigo 16 do decreto tal. Registro ainda que as provas apresentadas após a intimação referem-se a fato estranho ao lançamento, qual seja, a pretensão de ver excluída da DIR-TF revisada rendimentos espontaneamente oferecidos à tributação, com efeito, a par de haver vedação expressa à retificação de declaração pretendida ao teor do artigo tal do CTN, o pedido excede os limites da lide.
e não se presta a afastar a exigência constituída que tem fundamento na glosa do imposto de renda retido na fonte declarado e na omissão de rendimentos de aluguéis. É dizer, ainda que superável fosse a preclusão, conforme alega o recorrente, os documentos não se prestam a afastar a exigência. Quanto à preliminar de nulidade do lançamento e ao mérito, a defesa contra a infração de omissão de rendimento de aluguéis, o recorrente reitera os argumentos da impugnação já enfrentados e refletidos na decisão recorrida, cujos fundamentos da parte que acolhe seguem transcritos. E o que disse a decisão de piso que eu acolho. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico. O impugnante afirma que não se trata de notificação eletrônica, porque houve a participação do agente fiscal. Ainda que houvesse tal participação, isso não descaracteriza a natureza eletrônica na notificação, pois foi emitida como resultado de procedimento de triagem e processamento eletrônico das declarações conhecida como malha fiscal. O lançamento de ofício se refere à diferença de tributo não declarada. Se não foi declarada, não é crédito tributário autolançado, que deveria ser encaminhado para inscrição na dívida ativa, como entende o impugnante. Cabível, portanto, previamente, o lançamento de ofício da diferença no imposto não declarada. Argumenta que a informação de rendimentos de aluguel em DIMOB não autorizaria o lançamento de ofício, pois se estaria criando uma presunção indevida com inversão do ônus da prova. Não se trata, porém, de presunção. A informação de rendimentos em DIMOB é prova da ocorrência do fato gerador do tributo e não indício que teria servido para a presunção de um fato diverso. Não há necessidade de dispositivo legal específico para atribuir força de prova a um fato em si mesmo comprobatório. A notificação identifica a administradora imobiliária que prestou informação. O impugnante sequer contesta que tenha recebido rendimentos por intermédio desta imobiliária. Alega apenas que não há indicação do imóvel, o que é mero subterfúgio. Aí eu voto por rejeitar as plenárias e, no mérito, negar provimento ao recurso. Eu como voto. Ok. Algum questionamento? Não, tá bem posto a matéria. Tá tudo bem claro, né? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Também acompanho. Eu falei doutor Kleber? Falei, né? Acompanho. Eu acho que eu te pulei, né, Kleber? Oh, meu Deus. Desculpa. Doutora Letícia, acompanhou? Eu não sei se eu chamei, agora eu viajei. Eu acompanho. Doutor Maurício? Também Eu também acompanho. Um acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de voz, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Minha internet está travando um pouquinho, aí tipo assim, para, aí daqui a pouco dá uma acelerada, todo mundo fala rápido, assim. Aí eu fico perdidinha aqui. Agora a doutora Fernanda, item 111, Rosa Maria Baruch. Vamos lá. Bom, se trata de emissões de rendimento de aluguéis, imposto de renda à pessoa física, relativo ao exercício 2006, e se exigir um crédito tributário no valor 53.976, calculados até 2007. Na impugnação, a contribuinte alegou que não houve essas omissões, uma vez que os aluguéis foram declarados em nome de seus filhos, Valfrido e Patrícia. Embora eles não sejam dependentes da impugnante, os impostos foram recolhidos através de carnê-leão e lançados na DIRPF 2006 dos filhos. A imobiliária tal retificou a DIMOB, ano base 2005, lançando corretamente os aluguéis recebidos em nome dos filhos citados. Solicito o cancelamento da notificação. A DRJ, na análise quanto à tempestividade, entende que preencheu os requisitos de admissibilidade e contém infração. A interessada alega que não houve omissão, uma vez que os aluguéis foram declarados em nome de seus filhos. Embora não sejam dependentes da impugnante, os impostos teriam sido recolhidos por eles. Sabe-se que o contribuinte do imposto é o titular
da disponibilidade econômico-jurídica, e no caso de bem imóvel, o contribuinte do imposto é o proprietário ou aquele que seja o titular, juridicamente, para receber os aluguéis. Cita Perguntas e Respostas 2006, pergunta número 189, que esclarece a questão quanto ao usufruto de aluguéis dados aos filhos. A interessada diz que os rendimentos teriam sido tributados por ele, porém não basta prova de que tenha ocorrido tal tributação. A interessada tem que comprovar que eles eram os titulares dos rendimentos dos aluguéis em testível. Por isso, diz a DRJ, a interessada deveria ter trazido aos autos documentos como cópia de matrícula, comprovando que seus filhos seriam proprietários, ou averbação de cláusula de usufruto, ou cessão de direitos dos rendimentos produzidos pelos imóveis, cópia do contrato de locação em nome dos filhos, ou outros documentos semelhantes que comprovassem serem eles os titulares dos referidos direitos. Não tendo havido a prova, não é possível acatar as razões da interessada. Assim, volta a DRJ por julgar improcedente, mantendo-se o crédito tributário. Em sede de recurso, a contribuinte segue sustentando o mesmo. Tá? Eu pintei aqui de amarelo só para refletir rapidamente, mas, enfim. Partindo para o meu voto, depois eu volto para falar sobre isso, essa ponderação aos senhores. Quanto à preliminar de nulidade, eu afasto por entender que foram atendidos todos os requisitos previstos na lei para o reconhecimento plausível do procedimento administrativo fiscal. Quanto aos aluguéis, né, a omissão de rendimentos, o que eu trago aqui na prática é que, no presente caso, a contribuinte deveria sustentar, né, comprovar com documentos. A DRJ julgou improcedente por entender que ela não juntou as provas para consubstanciar, e aí eu dei o exemplo das provas aí, conforme citado pela DRJ. Em que pese pudesse ser sustentado que haveria precluído o seu direito de apresentar novas provas em sede de recurso voluntário, eis que teve todo o recurso do processo administrativo para juntá-los e não o fez, tais documentos foram analisados tendo em vista a busca pela verdade material. Ou seja, tiveram diversos documentos que não tinham sido apresentados antes, certo? Que foram acostados em sede de recurso voluntário. Mas, mesmo assim, eu olhei esses documentos, tá? No contrato de cessão de direitos, o que eu consegui identificar através da análise desses documentos, que na cessão de direitos, que ela teria passado para os filhos o direito de usufruto de tais imóveis, ele foi assinado em 2011, ou seja, praticamente antes da apresentação do recurso voluntário, pouco antes da apresentação do recurso voluntário. Quanto aos contratos de locação, eles têm data de assinatura diversas, têm data de vigências diversas, e não se referem apenas ao exercício em análise, qual seja o ano de 2004. Sendo assim, entendo de logo que não seriam hábeis para afastar o lançamento em apreço. Vale ressaltar, ademais, que as outras omissões não foram contestadas pela recorrente, razão pela qual as consideram controversas. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o que ela fez, realmente eu vi a cópia de algumas guias de Carnê-Leão que, em tese, teria sido recolhido pelos seus filhos. Mas, ponto 1, um contrato que desse aos filhos o direito ou a propriedade, ou cessão de direito, ou cessão de usufruto, ele só foi juntado em sede de recurso voluntário, ou seja, em tese, poderia até simplesmente dizer, está precluído, não vou mais analisar. Mas, como eu disse, né, eu cheguei a olhar os documentos, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, em que pese também saber, como os senhores já ponderaram, que poderia até estar havendo supressão de instância, porque isso não foi analisado. Por isso, a minha ponderação que eu coloquei lá no início do voto, para conversar com os senhores, se entendem que poderia ser o caso de baixar em diligência para que a DRJ, para que o órgão de origem analisasse toda essa documentação, ou não, entender que está precluso, ou, em terceiro caso, o que eu fiz, que foi analisar, não analisei minutas contratuais, mas analisei os principais documentos, que seria a cessão de direito, que é, como eu disse, está datada de 2011, os contratos colocados
Quando tem o nome do seu filho ou da sua filha, que é o Valmark e Patrícia, não são contratos que eu consegui linkar especificamente com os imóveis. Tem alguns que sim, outros não. Inclusive, outros são contratos para alugar de, sei lá, 2008 a 2011, que não necessariamente faziam parte do ano calendário em análise. Então, por esses motivos, eu neguei provimento ao recurso voluntário, rejeitei a preliminar e neguei. Mas, fico aberta à sugestão dos senhores quanto à possibilidade de determinar uma diligência para que volte para o órgão e seja analisado ou não, por estar precluído o direito, já que ela teve todo o decurso do processo para juntar essas documentações e apresentar. Me parece, ao que me parece, o documento de cessão de direitos, que seria, né, um dos principais, que daria o direito aos filhos de serem os titulares da locação, ele não existia antes, por isso não foi juntado, até pela data de assinatura. Os demais, me parece que alguns existiam mesmo, me parece que teve até um recolhimento em Carnê-Leão, mas não foram documentos que realmente conseguiram mudar o meu entendimento acerca da não omissão, de afastar a omissão de rendimentos. Doutor João queria falar, né? É uma dúvida. O contribuinte no recurso alegou as razões pelas quais ele deixou de apresentar esses documentos no momento oportuno? Não, ele simplesmente disse o seguinte, que a principal razão com relação a determinado, a DIMOB, o que alega que a primeira DIMOB tinha ela como a responsável, a proprietária, né, a administradora Fernandes, tal, que administra todos os imóveis dela, tinha colocado ela. E depois ela apresentou uma DIMOB retificadora, então ela falou, olha, e apresentou um documento lá, assinado por essa administradora de imóvel, dizendo que foi verificado realmente que tinha sido um erro colocar em nome dela, que eram os filhos, mas ela não diz o motivo pelo qual ela deixou de apresentar, por exemplo, todos os contratos. A cessão também não fala nada sobre a cessão de direitos, enfim. Porque, nesse caso, como o lançamento se baseou na informação da administradora de imóveis, que é quem recebe os aluguéis e repassa para alguém, né, para não dizer o proprietário, para a pessoa que a contratou, eu fico um pouco reticente se o contribuinte vem cá e prova que aquele imóvel eventualmente alugado, vamos imaginar que seja aluguel, não é dele. Porque ele pode não ser dele, no entanto, o aluguel ser dele. Por exemplo, ele pode ter o usufruto do imóvel. Ou ele pode ter um contrato que ele não apresentou, que lhe dá direito sobre os aluguéis. Ele pode ter uma propriedade precária. Então, não bastaria, ao meu ver, ele simplesmente dizer, mas o imóvel não é meu. Porque o lançamento não foi feito porque o imóvel é dele. Porque o imóvel é ou não é dele. Foi feito porque o rendimento foi pago para ele. Na verdade, o rendimento, assim, sim, a princípio o rendimento teria sido pago por ela, tá? Por ela e para ele, para o contribuinte, para esse contribuinte lançado. A Rosa, que é a mãe, no caso. Desculpa, Rosa. Então, isso foi apurado com base na DIMOB emitida pela administradora, todos os rendimentos estavam em nome da Rosa, tá? Que é a proprietária. A Rosa diz, eu não declarei esses rendimentos porque, em que pese esses imóveis ainda estarem na minha titularidade como proprietária, são os meus filhos que administram e que têm direito sobre esses imóveis, eles que alugam, eles que recebem, inclusive, eles receberam e recolheram Carnê-Leão. E isso não está na minha declaração porque eles não são meus dependentes. Então, eles recebem e recolhem, entendeu? Foi isso que ela disse. Só que o fato ela consta como proprietária, a primeira DIMOB entregue pela administradora tem ela como a beneficiária dos rendimentos,
E aí, depois da autuação, aí a administradora fez uma DIMOB retificadora, já depois do início, tá? Do procedimento, e fez um documento dizendo, olha, realmente eu errei, não é ela que recebe, são os filhos, tá? E tem alguns documentos até, realmente, em que os filhos, um ou outro, que eu estou dizendo, são diversos imóveis, são vários imóveis, tem uma lista enorme. Alguns, realmente, tem o nome da Patrícia e do filho, Valruque, lá. Alguns têm, alguns coincidem, outros não. Outros contratos que foram juntados em sede de recurso não são nem relativos ao período que a gente está analisando, tá? E o contrato de cessão que foi mencionado e solicitado anteriormente para ela, ou contrato de cessão, ou usufruto, o que quer que seja, para que ela estivesse mostrando que ela estava cedendo o direito, né, para os filhos fazerem essa locação, porque ainda estão no nome dela, tá? Ela juntou em sede de recurso datado de 2011, ou seja, este documento especificamente de cessão de direitos foi datado de 2011. Lançamento então, de quando? Essa é de 2005. Sim, depois do lançamento, portanto. Inclusive do processo. Da decisão da RJ, eu acho, inclusive. Então, por isso, eu neguei provimento, porque eu entendi com base no que tem. Eu não formou minha convicção. O outro ponto que poderia ser levantado é justamente a preclusão, porque não foi apresentado de fato anteriormente, mas tem também a possibilidade, se os senhores acharem que eu botei aí pintadinho de amarelo para ponderar, se os senhores acharem que há uma fumaça aí do bom direito, a gente pode pensar em determinar uma diligência para que a origem analise, porque foram diversos documentos. Para mim, a prova que poderia afastar a tributação dela seria ela comprovar que ela não recebeu o dinheiro. Não tem nada a ver com propriedade do imóvel. Isso porque o rendimento está relacionado com o recebimento do dinheiro. E o que a gente tem nos autos, pelo menos o que foi apurado na fiscalização que a senhora está dizendo, é uma informação da administradora dizendo que pagou para ela. Então, ela teria simplesmente que apresentar na impugnação o comprovante desse dinheiro. Não vai... Oi? Eu achei que tivesse travado, Jesus. Deu uma travadinha. Simplesmente teria que trazer na impugnação documentos. Bastava trazer, por exemplo, o extrato bancário lá do filho, ou comprovante da transferência bancária da conta do filho, por exemplo, dizendo, tá vendo esse valor? Foi pro meu filho, portanto não é dela. Aí vamos lá. Eu não relaciono isso com propriedade do imóvel, porque são coisas distintas. Não tem vínculo necessário entre receber o rendimento e ser dono do imóvel. Deixa eu te falar. Tem até uns documentozinhos, tá? Em que ela teria feito transferência, teria entrado na conta dela, ela teria feito transferência. Só que não dá para linkar, fazer tudo, entendeu? E eu nem, para falar a verdade, não teria... O senhor já está até acostumado, você consegue fazer uma diligência por si mesmo em minutos. Eu tomaria muitas horas para poder cruzar um a um do que ela juntou agora, porque realmente ela junta alguns comprovantes de transferência, de que teria recebido na conta dela, mas que teria transferido para os filhos, outros que os filhos teriam recebido direto. Tem umas continhas também que ela faz, tanto por cento aqui foi do meu filho, tanto por cento foi da minha filha. Tem uma série de documentações. O que me deixou um pouco inclinada foi justamente ter sido juntado algumas guias de recolhimento de carnê-leão, que me parece que pode, de fato, ter sido recolhido o imposto, pelo menos para alguma parte das alocações, pelos filhos. Mas os filhos podem ter tido qualquer outro tipo de rendimento, que não sabemos qual é, e, portanto, pagaram o carnê-leão, que não está sob exame. Pode. Não tem como fazer. Para analisar com grau de detalhe, acho que teria que, se fosse o caso, teria que baixar para analisar todos esses documentos. Aí teria que fiscalizar os filhos, e se fosse chegar a esse ponto, né, que eu acho que não é o caso. Porque o fato de existir o carnê-leão não significa que aquele pagamento daquele carnê-leão foi resultante desse mesmo rendimento. Ele pode ser médico, por exemplo, ou então ter os seus próprios imóveis também alugados e seus rendimentos lá, e pagar devidamente o carnê-leão. E nada tem a ver com os imóveis que foram declarados no nome dela. Doutor Wesley queria falar.
dúvida aqui. Primeiro, de ordem processual, né? Eu queria entender se a relatora, no caso, ela está acolhendo a análise dos documentos juntados e negando provimento, ou se ela não está acolhendo. É isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Bom, foi o que eu disse. Eu coloquei aqui para os senhores, eu, Fernanda, analisei pelo princípio da busca da verdade material. Isso está no meu voto. No parágrafo, na minha página 5, tá? No terceiro parágrafo. Em que pese pudesse ser sustentado que haveria precluído o seu direito de apresentar novas provas em sede de recurso voluntário, esse que teve todo o decurso para juntá-los e não fez, tais documentos foram analisados tendo em vista a busca da verdade material. Ou seja, analisei. Tá? Isso está aí, eu coloquei no meu voto. Porém, o que eu disse foi, existem determinados documentos que me geram dúvida acerca, por exemplo, da transferência de numerário dela para os filhos, o valor exato da transferência, se o recolhimento do carnê-leão se refere à propriedade, se os contratos juntados, por exemplo, do apartamento X e Y, esse mesmo contrato é um aditivo de um contrato que já existia, porque tem contratos que foram com competências totalmente diferentes do exercício que está em análise. Então, o que eu disse foi, caso... eu poderia até argumentar que estaria precluído porque estava. Mas, ainda assim, buscando a verdade material, eu analisei. Tá? E, na minha análise, eu não consegui ficar confiante de que isso não foi omitido. A minha conversa para o colegiado foi, se os senhores entenderem, eu posso ser flexível e mudar o meu entendimento para converterem uma diligência, se os senhores entenderem que é uma fumaça do bom direito com base na documentação por ela juntada em sede de recurso voluntário. Não, eu entendi, eu só não entendi a conclusão exatamente, porque assim, só para entender o raciocínio, vamos lá, que nem diria o doutor Alexandre, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós temos, eu venho percebendo que nós temos uma certa diferenciação na análise de recebimento de provas, né? Esse colegiado, já há algum tempo, adota como postura o princípio da verdade material para a busca dos fatos ocorridos, né? E do formalismo moderado. Nós temos vários precedentes disso, inclusive muitos na questão de moléstia grave, em que nós acatamos um laudo, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu queria só entender se realmente nós vamos estar, no primeiro momento, o conhecimento das provas trazidas aos autos, ok? E no segundo momento, aí a gente analisa se vamos baixar em diligência, se a prova não convenceu, porque eu estou um pouco confuso realmente se a gente vai acatar isso, né? Nós temos, obviamente, a lei do processo administrativo fiscal determina o lapso temporal para apresentação de provas, mas nós temos não poucos, muitos precedentes, não só da nossa turma, quanto do CAF, para acatar as provas, sendo para prover ou não, nesse sentido. Então, assim, eu fiquei um pouco confuso, e confesso que eu já estou um pouco confuso já faz algum tempo, porque eu sei a posição de muitos colegas aqui, e principalmente o Dr. João, que principalmente a apresentação das provas no momento que é estipulado na lei. Ok? E aí, mas em alguns momentos nós estamos... Mas o senhor, só uma dúvida, o senhor ficou confuso com relação à minha aceitação? Eu queria saber se está aceitando mesmo, porque está... Se eu estou aceitando, está escrito, eu repeti 3 vezes, eu acatei, eu disse isso, está escrito no meu voto, inclusive ontem, quando eu estava falando com o Dr. João, eu falei, Fernanda, particularmente, eu analiso sempre com base em busca do princípio da verdade material, e a Sheila e o Paulo e o João ontem me falaram, isso pode gerar, inclusive, uma supressão de instância. E eu disse, mas eu faço isso, e isso está escrito no meu voto. Está escrito, eu acabei de falar com o senhor que no terceiro parágrafo da página 5, eu acolhi. Eu não sei se o senhor está confuso com relação aos outros colegas. Com relação a mim, está claro. Está escrito no meu voto. Eu acolhi. Eu analisei os documentos, e por isso que eu disse para vocês todos os detalhes dos documentos que eu analisei. Extrato bancário, seção de direitos, os contratos, tudo isso foi juntado em sede de recurso voluntário.
Sim, então, eu estou entendendo que nós estamos, a relatora está aceitando os documentos juntados, porém não formou a convicção para provimento. Seria para pegar provimento. Mas abriu a possibilidade de, caso os colegas entenderem, possível fazer uma diligência. É isso que eu entendi. Então é isso, só para fixar bem e não ficar... É isso, é exatamente isso que eu escrevi e quis deixar bem claro. Tá bom, então agora eu entendi. Eu queria passar a palavra para o Paulo, que pediu a palavra. Você levantou a mãozinha, né, Paulo? Não, era só para fazer uma ponderação nessa fala do Wesley, quando aceita e quando não aceita documentos na sede de recurso voluntário. Aqui está uma situação clara, ele está apresentando documentos para enfrentar a tese da decisão recorrida, e não para enfrentar o lançamento. Para enfrentar o lançamento, ele já trouxe a prova de que houve retificação da DIMOB. Como o lançamento foi fundamentado nisso, ele trouxe uma prova razoável para opor o lançamento, entendeu? Só que essa prova foi reputada insuficiente pela decisão de piso, que diz que deveria ter outras e nominou quais sejam. Aí ele trouxe essas outras, entendeu? Essas outras acho que tem que ser apreciadas, porque vem complementa aquela prova que ele já trouxe oportunamente, entendeu? E para suprir um entendimento da decisão recorrida apenas. Então, nesse caso, eu acho que sempre o colegiado vai aceitar essas provas. Também acho. Doutor João. Está correto, doutor Paulo. E a gente tem aceitado, o que não se aceita é a prova nova de uma argumentação preclusa que não estava na impugnação. Aqui, eu li a impugnação dele, que é só um parágrafo, é pequenininha, ela está dizendo, olha, mas o rendimento é dos meus filhos. E juntou a retificação da DIMOB. Aí a decisão veio e fala assim, mas não está bem provado, poderia ter provado melhor se você juntasse cópia da matrícula, cópia do contrato, os documentos que comprovam que são titulares, dos rendimentos auferidos, os filhos são os titulares dos rendimentos auferidos. Então tá bom, então eu vou trazer essas provas. Veja que ela não inovou, ela não está trazendo novos fundamentos. Uhum. Ela está aperfeiçoando a comprovação do mesmo fato que ela alegou na impugnação. E ela só está fazendo isso, como disse o Paulo, só está fazendo isso porque aquela prova que ela achava que era suficiente, o julgador entendeu que não era suficiente. Então, não, eu tenho mais, trouxe mais. Então, eu acho que aqui, doutor Wesley, eu não vejo aqui um descumprimento do artigo 16 do 7235, que fala que as provas os argumentos e provas têm que ser trazidos na impugnação. Ele trouxe prova na impugnação. Só que o jogador falou assim, essa aqui não me convence, me convenceriam outras. Aí eu falei, então outras também eu tenho, e trouxe as outras. Eu nem sei se as outras que ele trouxe de fato convencem, que é a análise que tem que fazer. Falando em termos de se admitir os documentos. Então, enquanto a admitir esses documentos, que estão provando o fato que já está impugnado, eu concordo com a relatora, tem que admitir sim. E aqui seria o caso de quem entender, pedir uma vista de mesa para analisar esses documentos, para verificar ou encaminhar para diligência, né? Não vai adiantar a discussão, né? Já que é uma questão que realmente está dentro do artigo 16, realmente, não tem nem o que falar de conhecer ou não conhecer essas provas, né? Uma vez se admitirmos os documentos apresentados no recurso, a relatora tem um voto de negar provimento, porque ela analisou os documentos e viu, não, peraí, mesmo com esses documentos, não está conclusivo, porque esse rendimento não é seu. Sim, Por quê? sim, Porque a retificação é intempestiva, tem documento que é de data bem posterior, inclusive à decisão de primeira instância. Eu estou falando assim, em relação a alongar a discussão para adentrar nas provas. Eu acho que a questão da prova, quem tiver realmente dúvida, pede a vista de mesa, né, e dá uma olhada, né? Até porque eu acompanho a relatora. Eu também. A retificação da imóvel é inoportuna. Apresentou documentos que não afastam totalmente o pagamento feito a ela. Ainda que esse dinheiro pudesse ser do filho ou da filha, mas foi feito a ela. Veja que falta ela robustecer, ou melhor, afastar a acusação de que o rendimento é dela. Não que o imóvel propriamente é dela, pode até não ser, mas que o rendimento seja dela. E nesse ponto eu acho que a doutora Fernanda foi feliz. Ela disse, olha, tá bom, vou admitir os documentos, mas os documentos não são conclusivos.
Tem documento aqui de cessão de direito que é de 2011. Como é que eu vou saber se lá em 2005 havia cessão de direito? E para mim isso é relevante e determinante e encerra o processo, entendeu? O que poderia... Eu vou ter dessa forma. Eu só esse documento de 2011, em que ela tenta instituir um usufruto a posterior, eu acho que não tem esse efeito, entendeu? Isso para mim foi o fulcral. Já tira o peso de todas as outras provas, né? Exatamente. Eu só quis trazer essa ponderação para os senhores por uma questão de responsabilidade, assim, até com as provas juntadas. Mesmo que pudesse arguir que estariam preclusas, para não dizer que eu não olhei. Eu olhei, mas eu quis frisar aqui que eu não olhei, por exemplo, todos os estrados que foram transferidos. Não olhei. Ainda que houvesse toda essa transferência, ela foi a título de doação, entendeu? O rendimento era dela. Exatamente. Eu acho que a gente pode votar isso. Eu acho que sim. Ô, doutor Wesley, só lembrando que o senhor levantou quando o senhor pronunciou sobre o posicionamento do colegiado, e teve um processo, algumas sessões atrás do ITR da minha autoria, e que eu rejeitei um laudo, não sei se o senhor se lembra, eu rejeitei um laudo apresentado pelo contribuinte no recurso, mas aí era diferente. Veja que o argumento do contribuinte existia na impugnação, porém o laudo era diferente do outro laudo havido na impugnação. Então aí, entre provas divergentes apresentadas da impugnação e no recurso, eu tenho que admitir a da impugnação, que foi tempestiva. Só dizendo que ao admitir essas provas que a doutora Fernanda traz neste processo, não estou incorrendo em incoerência. Porque naquele outro caso, por exemplo, era uma prova diferente Diferente não, oposta à prova trazida na impugnação. Aí não. Não tem como admitir a prova. Naquele caso, se ele apresentasse um novo laudo somente suprindo as irregularidades apontadas pela DRJ, tudo bem? A gente estaria admitindo. Eu penso dessa forma. Sim. Gente, vamos ao voto, né? Eu vou colocar em votação. Eu vejo aqui que tem documentos, por exemplo, de depósitos feitos no ano calendário de 2004, que são para a própria recorrente, né, a Patrícia, e também Valfrido Buraco. A recorrente não é Patrícia, não, a recorrente é Rosa. Ah, é a Rosa, isso. E Valfrido Baruch, que seriam os filhos dela, né? Mas aqui o exercício é 2006, doutor Wesley. Tem aqui o depósito de 2004. Mas aqui é 2006. Não, é o lançamento? Aqui está falando no voto que é exercício 2006, no calendário 2005. Isso aqui, deixa eu confirmar aqui. Porque eu baixei a... Se o senhor quiser, você pode pedir vista e mesa e a gente retorna nele. Eu acho que é melhor, né? Porque não dá para ficar olhando esses documentos aqui. Eu olhei, mas não foram conclusivos. O senhor vai pedir vista e mesa, então? Vou pedir vista. Vista do processo ou vista em mesa? Vista em mesa, acho que eu não consigo ver até o final do dia aqui. Tá certo. Então a gente retorna nesse processo depois. E aí vai ficar o próximo, né? É idêntico. Então vai sair os dois, né? Então item 111 e 112, vista em mesa. Eu vou passar para o próximo, tá? Dr. Kleber, 113, Edemar. Trata-se de auto-infração relativa ao imposto de renda da pessoa física, nele compreendido multa de ofício e juro de mora relativo ao ano calendário 2006, em decorrência de apuração e rendimento de atividade rural. Cientificado, o contribuinte apresentou o seguinte. Aqui é o seguinte, eu vou explicar direto para o voto, e explicando aqui, que eu adotei o voto da... O auditor fez um levantamento nos extratos bancários e com documentos de cooperativa e encontrou uma diferença entre
entre a atividade rural dele na venda de bois, de R$165 mil, né? 1.047 de venda e com despesa de gado de 882, né? Tudo que estava no livro caixa era despesa de 882, então ele apurou um lucro de 165 mil, né, o auditor, como omissão de rendimentos, né, de lucro na atividade rural. Na sua impugnação e depois ele alega que teve muitas despesas aí, outras despesas além das que foram acatadas pelo auditor no livro caixa. E ele diz que não consegue comprovar, mas ele quer que pediu primeiramente na impugnação e agora que se considere que 70%, um percentual de 70% como despesa, né? Ele requereu também que se tivesse optado pela declaração simplificada, ele teria direito ao desconto de 20%, e isso a DRJ reconheceu, né? Foi o único, na impugnação, o único que ele conseguiu, né, como da DRJ, foi, então, esse desconto de 20% sobre o lucro líquido apurado. Então, aqui, no recurso, ele faz as mesmas alegações. Ele também requer a redução da multa de ofício de 75 para 20, em razão de seu efeito confiscatório, ilegal e arbitrário, né? Eu não conheço essa matéria, por ser questão de matéria constitucional. E quanto ao lucro líquido apurado, ele também não, aqui cita-se a IN 83, e ele diz que não consegue comprovar as outras despesas que ele quer lançar, que ele não lançou no livro caixa, mas que entende que deve ser abatido para abater o lucro líquido, né? Só que ele diz que não tem mais esses comprovantes. Então, ele requer um abatimento de 70%, como considerando como se despesa fosse, né? No mínimo de 70%. Então, não tem como fazer essa dedutibilidade, não tem nem previsão legal. Então, ele não consegue comprovar essas outras despesas que abateriam o lucro líquido de 165 mil encontrado pela fiscalização. Ele diz que não tem mais os comprovantes e pede que se faça essa estimativa de 70%, que não existe previsão legal para isso. O exposto, eu voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo das alegações de constitucionalidade e negar provimento. É assim o voto. Ok, aqui está bem claro, ele mesmo fala que ele não tinha os comprovantes. Não tem o que fazer aqui, né? A única forma de se aproveitar a despesa seria apresentando a comprovação, isso, né? Na forma da legislação. Quer que se arbitre em 70%. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Eu acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. Esse é o item 113. 114, Francisco Ochiuto, do doutor Paulo. Ok, temos mais um lançamento de omissão de rendimento. Aqui a omissão de rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, que não foi contestado, e omissão de rendimento da atividade rural, que foi contestado. Ele apresentou impugnação em apertada síntese, argui a natureza confiscatória da multa de ofício, exigida um patamar de 75%, argui a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa Selic, utilizada para apuração de encargos moratórios, alega que os rendimentos da atividade oral devem ser tributados pelo regime de caixa, o que não teria sido observado no lançamento, requerendo sejam refeitos cálculos. Requer ainda sejam refeitos os cálculos das multas por atraso na entrega da declaração anual de ajuste e sejam aceitas as despesas da atividade rural, conforme livro caixa que alega estar apresentando. Bom, a impugnação foi julgada imprecedente, mantido integralmente o lançamento, ele apresenta recurso voluntário, reiterando as teses da impugnação, com exceção de uma arguição aí relativa à multa por atraso em declaração.
Bom, eu não conheço da arguição de inconstitucionalidade da multa de ofício e da exigência dos juros de mora com base na taxa Selic. E cito a súmula CARF número 2. Conheço das demais matérias do recurso voluntário. Rejeito a alegação de ilegalidade da exigência dos juros moratórios com base na taxa Selic e cito a súmula CARF número 4. Bom, quanto à omissão de rendimento da atividade rural, isso foi apurado a partir de diligência que a autoridade lançadora empreendeu junto a uma pessoa jurídica que adquiriu produtos do interessado. No curso da efusão fiscal, o contribuinte, em atendimento a um termo de intimação, disse o seguinte: em atendimento à solicitação da fiscalização, o contribuinte informou que não foi possível a elaboração das declarações do imposto de renda da pessoa física e do livro caixa, pois não tinha todos os documentos hábeis. Solicitou ainda que fosse feito o lançamento tributário para regularizar a sua situação tributária, conforme dispõe a legislação vigente. E assim foi feito o lançamento. Bom, eu estou acolhendo aqui os fundamentos da decisão recorrida, né? E eu transcrevo aqui ainda. Deve ser observado que o adiantamento de recursos oriundos de contrato de compra e venda, que é o fundamento dele para dizer que não foi respeitado o regime de caixa, para entrega futura, são computados como receita da atividade rural no momento da efetiva entrega do produto. É o que determina o parágrafo 1 do artigo tal do RIR. Então, improcedente essa arguição. Quanto ao pedido para consideração das despesas de custeio e investimento, verifica-se que o contribuinte não apostou aos autos o livro caixa devidamente escriturado, bem assim os documentos que respaldam a escrituração das despesas. Sobre as despesas da atividade rural, aí a decisão citou aqui o regulamento, né? Então, dos dispositivos acima transcritos, deve ter presente preliminarmente os 3 requisitos cumulativos para a dedutibilidade de despesa. Deve ser necessária a percepção da receita e a manutenção da fonte produtora, devem estar escriturados em livro caixa e devem estar comprovados mediante documentação idônea. Do exposto, não vislumbra reparo a ser feito no lançamento, pelo que é manifesto pela manutenção da infração de omissão de rendimento da atividade rural, dada a improcedência das razões aduzidas na impugnação e reiteradas no recurso. Então, eu voto por não conhecer da arguição de inconstitucionalidade, conhecendo das demais matérias, no mérito negar provimento ao recurso. Que é como voto. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 111, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. Próximo item também do Dr. Paulo José Antônio Teles, 115. Ok, também omissão de rendimento da atividade rural. Houve impugnação, julgada, o crédito tributário foi mantido e ele apresenta o recurso voluntário. Então, ele traz aqui as razões do recurso e eu já vou falar direto no voto, que eu vou enfrentá-las, né? Não conheço da alegação de violação de preceito constitucional, súmula CARF número 2. Registro a referência equivocada do recorrente de que a exigência teria fundamento em créditos bancários de origem não comprovada, quando o lançamento não guarda relação... Deixa eu fazer uma correção aqui. Relação alguma com essa matéria, que não conheço por não integrar a lide. Rejeito a alegação de nulidade da decisão de piso por não ter apreciado todas as teses defensivas. Ocorre que a defesa não indicou alegação alguma que tenha deixado de ser analisada. Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por não se afigurar nenhuma das hipóteses do artigo 59 do PAF. No mérito, a defesa reproduz os mesmos argumentos da impugnação, já enfrentados na decisão de piso, cujos fundamentos que acolho e adoto como razões de decidir serem transcritos. Aí a fiscalização, a decisão de piso faz aqui uma referência à legislação e lá no final, onde eu negritei, ela diz: para comprovar o alegado, o contribuinte junta, o contribuinte diz que adquiria gado para revenda, ele não exercia atividade rural, né? Então, para comprovar o alegado, o contribuinte junta o demonstrativo de compras e venda de gado no mês a mês em 2007, de florestais, por ele elaborado,
as relações de notas fiscais de vendas emitidas por remetente destinatário fornecidas pela Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, de Florestais, e a declaração da Agrodefesa que informa que o autuado movimentou gado bovino a título de compra e venda durante o ano de 2006 e os saldos em estoques mensais. Os elementos juntados são insuficientes para provar que a permanência do gado em poder do autuado nos calendários em litígios era pelo prazo inferior a 138 dias. Teria que ser por prazo inferior a 138 dias, segundo essa legislação citada aqui, para que fosse enquadrado no regime pretendido por ele. Isso ele não provou. Então, com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de inconstitucionalidade, não conhecer da alegação estranha à lide e rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. Eu como voto. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também. Eu também acompanho. Item 115, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e das matérias estranhas à lide, e negar-lhe provimento. Item 116, Clarissa Bonfim, relatoria do Dr. Kleber. Clarissa Bonfim, é auto-infração relativa a imposto de renda pessoa física, decorrente da constatação de omissão de rendimento de depósito bancário, caracterizado depósito bancário de origem não comprovada. Então, na impugnação, que foi as mesmas do recurso, ela vai alegar só questões de direito, digamos assim, nada com relação à comprovação. A autuação foi baseada em meras presunções, o Estado Democrático de Direito não coaduna com a presunção, não ocorreu fato gerador, e por aí vai. Ela vai fazendo essas... Não se pode obrigar o sujeito passivo a produzir prova contra si mesmo. Então, ela faz essas várias alegações aqui, tanto na impugnação como no presente recurso. E, ao final do recurso, ela requer o seguinte: diante do exposto, roga a recorrente seja o recurso acolhido e julgado totalmente procedente de forma a anular o ato fiscal objulgado. Caso não se entenda pela sua anulação, roga a recorrente a extirpação da multa pecuniária por afronta a diversos princípios de direito, ou a sua redução dos modos que é requerida ao longo deste recurso. Pede ainda a recorrente a decretação da irregularidade dos juros aplicados com base na taxa Selic. Então, o recurso tempestivo atende os requisitos de admissibilidade, ela alega a questão da multa, né, como sendo caráter confiscatório, não conheço dessa matéria. Quanto ao mérito da legalidade do lançamento, é baseado na Lei 9.430, que eu cito aqui. Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos com base no depósito bancário, condicionada à falta de comprovação dos recursos. Em suma, a única alegação que ela faz como meio de prova, no caso, a contribuinte afirma que os valores não deveriam ser considerados, pois se referem a empréstimo de parentes e da venda de prataria e quadros de sua propriedade. Contudo, não apresenta elementos capazes de comprovar o alegado e, consequentemente, desconstituir o lançamento. Simples alegações, né? A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o lançamento. A discordância desprovida de indicação dos motivos de fato, devidamente comprovada do direito que se fundamenta a resignação, é entendida como negativa geral. Então, são meras alegações. Ela não traz nenhum elemento de prova, não contesta a questão dos depósitos bancários em sua conta. E do juro Selic, eu aplico a súmula CARF número 4. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das questões de inconstitucionalidade e negar provimento ao recurso. Esse é o voto. Ok, aqui é bem tranquilo. Ela só faz meras alegações, não comprova. Questiona só a questão do direito mesmo. Tá tranquilo, é depósito bancário, né? Isso.
ela teria que comprovar mediante a apresentação de documentos com coincidência de data e valores, e não comprova. Doutor João, como voto? Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, acordo aos membros, item 116, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento. Próximo item, 117, também do Dr. Kleber, Cristiano Francis Ferreira. Cristiano Francis Ferreira. As de auto-infração relativa ao imposto de renda da pessoa física, no calendário de 2005, em face do contribuinte ter incorrido na infração de omissão de rendimentos caracterizado por valores depositados em conta de depósito de investimento, os quais o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante documentação idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Cientificado, ele apresentou as seguintes alegações: exerce atividade como profissional autônomo, como web designer, ferramenta que lhe gera rendimentos. O auto de infração apresenta erros explícitos que devem ser corrigidos, a saber, do fato gerador tal, na coluna tal, os valores aqui, ele cita vários valores que estão errados, copiados errados. O auto de infração deve ser retificado com base no direito do contribuinte, artigo 75 do RI 99, que recebe rendimento do trabalho não assalariado, e deduzir despesas necessárias à obtenção das receitas mensais, como aquela despesa de hospedagem do website, que são pagas por meio de aluguel dos servidores. Então, os pagamentos mensais à empresa tal, recebeu em 2005 de uma avó materna, Ruth Rodrigues, a doação em espécie, no valor de 30 mil, depositado na conta corrente tal. Essas doações são rendimentos não tributáveis. Recalcula o sujeito passivo a base de cálculo mensal tributável, que o valor acumulado passa a ser de 248 mil. Ele mesmo recalcula o valor da base que deve ser tributável, ressaltando que está considerando as despesas discutidas necessárias à percepção da renda, que foram pagas com cartão de crédito. Declara-se o sujeito passivo, ele se declara devedor de 62 mil, valor a ser acrescido de multas e juros. Por fim, espera o interessado seja acolhida a impugnação, a fim de se declarar a insubsistência da autuação. A DRJ considera procedente em parte. Então, ele faz as mesmas alegações no recurso. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. O recorrente alega que recebeu doações em espécie de sua avó, Ruth Rodrigues de Almeida, por meio de 2 depósitos de 30 mil cada. Portanto, rendimentos que diz ser isento do IRPF. Então, por essa questão, adoto o voto aqui da DRJ. Quanto à alegação do defendente que recebeu doações em espécie de sua avó, Ruth, cabe registrar que a legislação excetua da atribuição de determinados rendimentos por ser isentos ou não tributáveis, entre os quais bens adquiridos por doação, né? Então, legalmente, se comprovado, a doação em espécie está contemplada no referido dispositivo, desde que o valor recebido não tenha caráter remuneratório. Também cita aqui o artigo 39 do regulamento. Não entrarão no cómputo do rendimento bruto os valores dos bens adquiridos por doação. O manual que entrega o programa para preenchimento da declaração do ajuste anual, aprovado pela IN tal, estabelece os seguintes passos no que se refere à comprovação da doação do modelo completo e simplificado. Na declaração de ajuste anual, a doação deverá ser informada da seguinte forma. Ele diz aí no modelo completo e no modelo simplificado como deve ser informada a doação. No caso em análise, o contribuinte não relacionou na coluna bens direitos da sua declaração de ajuste anual a doação recebida. Não havia indicação do nome do doador, no CPF deste, a data e o valor recebido. Quanto à alegada doadora, não consta no sistema informatizado da Receita Federal declaração de ajuste anual entregue por Ruth, a avó dele que alega que fez a doação. Também não se pode perder de vista que sobre o montante da doação incide o
a transmissão causa morte e tal, que o contribuinte que recebeu a doação tem que informar o valor do imposto recolhido em sua declaração de ajuste anual que não ocorreu. Existe ainda que, além da comprovação de doação por meio de informação na declaração, é necessário, conforme dispõe o 538 do Código Civil, que se demonstre a efetiva transferência do recurso para o patrimônio do donatário. E tudo para mostrar que não é possível excluir do lançamento os 2 depósitos de 30 mil. Então, essa doação está excluída. 2 doações de 30 mil, que ele diz doação da avó, não declarada no campo correto, não comprovada. Afirma o recorrente ainda que o lançamento deve ser retificado para que sejam consideradas as despesas necessárias à obtenção dos rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, inclusive tendo admitido como rendimento tributável decorrente dessa atividade o montante de 248, uma vez que deduziu do montante apurado as despesas de custeio. Ora, o de inclusão de novas deduções, o ato de inclusão de novas deduções após a entrega da declaração configura a retificação da declaração apresentada, que não é admitida após o início do procedimento fiscal. Então, ele reconheceu uma dívida de 68 mil, uma base de 248 mil, né, e quer que se faça isso. Então, não tem como fazer a retificação da declaração, que não é admitida após o início do procedimento fiscal. A questão passa pela retificação da declaração de ajuste anual com base nas informações e nos documentos trazidos nos autos. Nesse caso, o recurso dirigido ao CARF não é via própria para a retificação da declaração de ajuste anual. Então, de tudo exposto, eu voto por negar provimento ao recurso. Ele não comprovou a doação e quer que a gente faça a retificação da declaração dele. Eu voto por negar provimento ao recurso. Okay. Do que foi levantado, só sobrou a doação, depois que a DRJ julgou parcialmente procedente, é isso? Isso, retirou algumas coisas aí. Aí ficou essa questão dele, ele reconhece 68 mil de imposto, uma base aí de 248, e quer que se faça esse cálculo aí, que ele vai pagar. E ele não questiona mais o cálculo que foi feito no auto de infração, não? Não, questiona não. Tá. Ok, perfeito. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 117. Item 118, do Dr. Paulo. Décio Ribeiro Moreira. Mais um lançamento de depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte impugnou o lançamento e a dozena em sede contestou a formação de presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, arguiu violação de sigilo bancário, arguiu inconstitucionalidade da legislação correlata e citou jurisprudência pertinente à matéria. Referidas alegações foram enfrentadas e refutadas no acórdão número tal. Ele apresenta recurso voluntário reiterando as alegações. Bom, as questões que levantam são exclusivamente de direito e não merecem prosperar, eu estou mantendo a exigência. A presunção legal é legítima, o recorrente cita uma jurisprudência do STF está superada pelo julgamento do recurso extraordinário 601/314, e eu estou mantendo a exigência como voto. Ok, lançamento de depósito, ele alega só questão de direito, né? Estou rejeitando aí questão constitucional, conhecendo as demais matérias, no mérito rejeitando as alegações que são eminentemente de direito e o direito já está consolidado pela legitimidade do lançamento, né? Perfeito. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? O Wesley. Falei Wesley. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Oi. Eu também acompanho. Item 118, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade e negar-lhe provimento. Esse foi o item 118.
Item 119, do Dr. Kleber, Eduardo da Silva Egger. É um caso de intempestividade. O contribuinte foi intimado em 13 de 3 de 2012, sexta-feira. Mas eu estou achando que aqui não deu, não. Vou fazer esse cálculo aqui. Se foi na sexta-feira que ele foi intimado, 13 de 3, não é só um momento. 13 de 3, na realidade é terça-feira. 13 de março de 2012, terça-feira, não é sexta, como tem aí. E o recurso foi apresentado no dia 16 de abril de 2012, segunda-feira. Tanto o prazo legal se esgotou no dia 12 de 4 de 2012, o que torna o presente recurso intempestivo. Vou fazer esse cálculo aqui direito. Não teve nenhum envelope com protocolo de correio aí, não. Não, eu olhei tudo isso aí. Agora eu estou olhando porque eu achei um envelope no fim de um aqui. O meu aconteceu a mesma coisa. Eu não vi o envelope no final. E a própria DRJ não... aliás, a unidade preparadora costuma dizer que foi intempestivo, né? Ela deveria ter lavrado o termo de perempção do processo. Às vezes não acontece de não lavrar, mas o que determina o 7235 é que a unidade preparadora lavra o termo. Qual é o município, doutor Kleber? Município aqui eu nem olhei, tu acredita? Minha preocupação é que abril às vezes tem Semana Santa, né? Mas acho que não é o caso. Não. Foi numa segunda, né? Está fora da Semana Santa e está fora do Carnaval. Então, tá intempestivo. Não olhei esse negócio do município aí, deixa eu ver se eu vejo. E mesmo assim, dificilmente daria tempestivo. Porque no máximo ele ganharia um dia aqui. Um dia. 3 dias de diferença. Salvador. A Fernanda deve saber, ó. É feriado, Fernanda? O quê, gente? De março a abril. Que feriados locais tem em Salvador? Março e abril? Salvador tem feriado direto, né? Depende, gente. Aí abril já pode ser pré-São João. Tem pré-carnaval. Esse é pós-carnaval. Até o carnaval é pré-carnaval. Depois do carnaval é pré-São João. Não, então vamos mudar a pergunta. Quais são os dias de trabalho em Salvador? Olhe. Você. Não é certo isso não, viu? Não teria que ser juntada a prova de feriado. Não, se é feriado pacífico, né? É só quando é uma exceção que você tem que juntar a portaria, né? Eu acho que tá tranquilo para votar aqui. Alguém quer conferir mais alguma coisa? Doutor Kleber, você conferiu? Conferi. Eu também conferi aqui no calendário, para tudo certo. Eu só não achei o AR aqui dentro. Não achou? Não achei. Só tem lista de postagem. Mas tem aí o sistema, mas o AR com recebimento, com a data que foi recebido. É no extrato do processo. Ixi. Eu não entendo que isso aí comprova, não, entendeu? A data do recebimento. O AR tem que estar assinado lá, é a data que foi assinado no AR. Eu acho que quando não tem o AR nos autos, eu sempre voto assim, entendeu? Se eu não conseguir a AR, ele tiver extraviado, eu reputo por tempestivo, entendeu? Será que não seria o caso, então, de caminhar para diligência, para juntar o AR? Eu acho que é o caso. Tem aí, eu não abri o processo, doutor Paulo, mas tem aí aquela telinha de consulta do
correio, da correspondência do Tem correio? lá na 143, mas é muito comum ter um dado registrado aí no ART outro, entendeu? Às vezes o camarada do correio vai lá, no dia não encontra, vai no outro dia, entendeu? E acaba sendo um outro dia. Não, mas aí dá para ver a data do retorno. Esse dado não tem confiabilidade nenhuma, esse dado do registro dos correios, entendeu? O dado que está na internet aqui do rastreamento. Eu confio plenamente nesse dado. Não, mas isso aí já está bem patente que não é confiável, entendeu? Não corresponde necessariamente à data de entrega, o próprio correio fala isso, entendeu? Não corresponde à data de entrega, mas sempre é uma data, no mínimo, posterior, nunca vai ser antes. Porque é a data da reinserção no serviço postal. Essa que é a questão. Esse documento prova a data da reinserção no serviço postal. Não. Então, ele pode estar apontando para uma data posterior à assinatura do AR, mas ele não vai apontar para uma data anterior ao AR. Bom, a minha praxe é não atestar intempestividade nessa situação, entendeu? Sempre que eu me deparava com essa situação no julgamento de primeira instância, eu tinha recurso lá para consultar um sistema e imprimir o AR. Quando eu conseguia imprimir, juntava os autos. Quando eu não conseguia, eu dava por tempestivo, entendeu? Por não haver uma prova efetiva do recebimento lá pelo sujeito passivo. Às vezes tem AR que não tem nem assinatura, entendeu? E aí? Eu sempre admiti a telinha do... A telinha eu acho que é até melhor, não é só o extrato do processo, é? Tem a tela do correio. Tem a tela do correio, mas porque se fosse só o extratinho da receita aí... de quem recebeu lá, eu não dou por válido isso não. Eu acho que teria que ou baixar em diligência, ou... acho que o mais adequado seria baixar em diligência. Acho que não tem problema nenhum, vou baixar a diligência. Então vamos baixar. Depois que vier, se vier com a ER resolvido, se não vier, a gente discute se a telinha do correio vale ou não. Exatamente. Não tem que discutir. Que não prejudica, né? Doutor Kleber, o senhor concorda? Concordo. Então vamos botar então para a questão da diligência, então, né? Doutor João, como vota? O doutor Kleber está alterando para propor diligência para que se junte o AR, não é? Isso. Exatamente. Ou melhor, que se junte prova da ciência do acórdão, né? Pode ser um AR ou pode ser outro meio, não sei. Pode ter sido uma ciência pessoal. Eu concordo com a diligência, acompanho o relator. Doutor Wesley. Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora junte aos autos a comprovante de comprovante de ciência do acórdão recorrido? Do acórdão de primeira instância? Eu entendo que é isso, né, Paulo? Eu falaria logo a prova da ciência. porque tem documento aí. Mas às vezes ele pediu uma vista de processo, né? Aí também vale como ciência, né? Também vale como ciência a vista do processo. Comprovante de ciência do acórdão recorrido. Então pode colocar o aviso de recebimento ou qualquer outro comprovante de ciência. Pronto. Junto aos autos, aviso de recebimento. Ou quaisquer dentre outros comprovantes, ou outro comprovante. Ou outro comprovante. Outro comprovante. Da ciência do acórdão recorrido. Da ciência do acórdão recorrido.
Perfeito. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos o aviso de recebimento ou outro comprovante da ciência do acórdão recorrido. Esse foi o item 119. O item 120 a gente já fez hoje pela manhã. Item 121, da doutora Fernanda. Paulo, hoje você não precisa sair. Não. Ontem foi uma excepcionalidade, que estava tendo meet com todo mundo aqui em casa, comigo, com a minha esposa no trabalho dela e com a Raquel, com o balé, entendeu? Hoje está dominado. Doutor Wesley. Eu vou dar aquele processo que quiserem, eu não sei se quer depois da... Podemos voltar para ele, então. É o 111 e 112. 111 e 112. Sim, pode falar, doutor Wesley. Então, vamos aos fatos aqui. Bom, eu analisei aqui os documentos juntados, né, mesmo que a destempo no recurso voluntário, e, assim, por todo o ato probatório que foi juntado, por exemplo, se nós pegarmos ali a folha 71, 2009, do processo 2009-49, né, tem a informação, e aí vem a informação da administradora de imóveis, o total indicado recebível pela recorrente seria 9.711, e aí ela junta aqui os depósitos feitos nas contas dos filhos, que seriam, e aí fica dividido o valor, bate até os centavos, assim, 4.055,50, alguma coisa assim, está meio apagado, mas eu fui verificando em outros depósitos e bateram os centavos. Pois bem, eu entendo, e aí aqui levanto até as argumentações do doutor Marcial, quer dizer que às vezes essas relações parentais, elas têm as suas dificuldades formais, né? O filho não faz contrato com a mãe, enfim. A seção de direito que veio no ano calendário de 2011, mais veio para atender talvez uma fundamentação que a DRJ de origem disse, olha, não trouxe contrato, não trouxe nenhum outro tipo de documento, e ela disse, não, está aqui, vou trazer o que eu posso produzir de prova, mesmo que não foi no período do calendário, mas para mim nem é tão importante aquilo ali, em razão de alguns fatos costurados aqui no processo no calendário 2004 e no calendário 2005, exercício 2005 e exercício 2006. Assim, eu fiquei na dúvida até de uma possível diligência, que nem a relatora citou, mas eu abriria divergência ou para manter a diligência, no caso, possivelmente porque foi juntado o DAF aqui, está falando do carnê-leão, dos filhos, a de imóvel foi alterada, assim, depois da fiscalização, porém, eu vejo, inclusive, um erro possível, né, porque todos os imóveis estavam no nome da recorrente. Então, do meu ponto de vista, foi uma falha documental aqui, mas que tenta todo o tempo a recorrente apresentar suas provas, dizendo, olha, esses aqui são os dois beneficiários, né, e os beneficiários dos valores depositados juridicamente seriam ali os verdadeiros responsáveis do imposto, do meu ponto de vista. Então, assim, eu penso que dá para abrir uma exceção, seja para acatar, talvez, esses documentos como prova, ou para fazer uma diligência. Então, assim, proponho, talvez, nesse primeiro momento, encaminhar, talvez, no sentido de diligência. Mas aí eu fico pensando também, a diligência seria para quê? Né? Para que a recorrente apresentasse ali, talvez, o carnê-leão, as provas que os filhos também já tentou produzir, no sentido de algumas que ela trouxe. Então, eu só fiquei meio nessa situação. Em últimos casos, eu vou abrir divergência para acatar esses documentos e dar provimento ao recurso. Os valores estão descritos ali no relatório fiscal, de 95 mil de
uma administradora, e outras duas uns valorzinhos menores, naquele ano calendário, 6 mil. São imóveis comerciais também, não são só residenciais, porque a maioria comercial, os valores tendem a ser um pouquinho menor. Da época de 2004, 2005, tem uns de 500, 400, 200 reais. Então, assim, eu tendo a acatar essa prova trazida pelo recorrente em sede de recurso voluntário para dar provimento, ou se acharem que caberia uma questão de diligência, iria pela diligência, mas eu vou acatar esses documentos, viu, presidente? Então, você vai para dar provimento, então. Né? Eu vou abrir divergência para dar provimento. Tá. Alguém tem mais algum questionamento sobre o processo? Doutora Letícia. Doutor Wesley, como disse o doutor João anteriormente, a questão seria da prova de uma transferência dos valores, né, para os filhos, né, que não seria recorrente, teria essa remuneração, esse rendimento. Essa prova financeira está nesses extratos? Você conseguiu ver a transferência real? Porque, do contrário, a insuficiência probatória é que eu não vejo sentido ter diligência para dar mais oportunidade de prova, a não ser que seja uma diligência para ser feito um cotejo entre os valores recebidos de aluguéis e transferidos, e ver se esses valores batem. Se ela já tiver trazido essas provas, se eu tiver fundamento, né, para ser feita uma planilha dessas. Porque, do contrário, ficar eternizando a oportunidade de apresentar documento, não sei, eu não sei como é que é o procedimento, né? Eu acho que a questão não é de eternizar, é só de avaliar dentro do contexto analítico do processo o que foi trazido e o que pode ser feito. Claro que são posições, né? Eu acho que nesse contexto aqui, a fiscalização levantou os valores porque a DIMOB estava, né, constatando esse recebível. Por isso que, né, e aqui o que eu verifiquei é que os valores foram depositados nas contas dos dois filhos, né, e talvez a única, assim, do meu ponto de vista, a única questionamento seria que os valores foram, me parece que eles foram depositados em dinheiro, assim, sabe? Foi uma coisa de transferência bancária dela para eles, e os contratos feitos, pelo que eu entendi, a gente quitava o nome dela. Então não vai ter contrato, obviamente, ela não consegue fazer essa prova do contrato entre os filhos. Está errado? Pode ser, está errado, não foi a melhor maneira de se fazer a operação. Mas, assim, eu vejo que há uma possibilidade aqui de acatar essas provas como forma de afastar, porque parece-me que foi pela DIMOB ali. Letícia, só para complementar, aqui, só um minutinho, só para tirar a dúvida que a Letícia levantou. Tem, como eu tinha dito, tem sim alguns extratos, mas pelo menos assim, pode ser que o Dr. Wesley tenha visto todos, tenha conseguido fechar um número. Eu consegui ver um ou outro, né? Eu consegui ver assim alguns de transferência, né? Outros depósitos realmente deles. E alguns carneleões, assim, mas assim, eu não consegui fechar esse racional, não me senti confortável de que essas provas juntadas que eu analisei em sede de recurso, que realmente comprovavam. E aí, depois que o Paulo falou, eu até fiquei mais segura, no sentido de realmente não acatar esses depósitos, que o Paulo falou, bom, se ela transferiu, aí já seria até uma doação, porque os rendimentos foram recebidos por ela, estava na DIMOB, na propriedade do nome dela. Então, enfim, era só isso. Mas eu, realmente, em primeiro momento, eu quis ponderar todos os documentos e trazer a possibilidade, se tivesse fumaça do bom direito para todos, assim, a possibilidade de diligência justamente por esses motivos. Mas, como eu disse, eu acho que realmente foram feitos e produzidos em sede de recurso voluntário, a grande maioria. Doutor João. Doutor Wesley. Tudo bem. Eu estava ficando sem bateria aqui, eu esqueci. Se eu entendi bem, o senhor analisou aí durante a vista e constatou que os contratos estão no nome dela? Foi isso que o senhor disse agora? Não, eu acho que no período que foi
no período do ano calendário, não tem os contratos do nome dos filhos, é isso que eu quis dizer. Sim, Não tem. Não, então aí eu acho que tem mais um outro elemento importante, concordo com a doutora Fernanda também. Veja só, ela celebrou o contrato com a administradora, recebeu o dinheiro da administradora, tem vários imóveis, aí fala assim para vocês, o dinheiro que eu receber do imóvel A, eu vou te dar. Do imóvel B, eu vou dar para você outro. Do imóvel C, vou dar metade para cada um. E o imóvel D, inclusive, que está no seu nome, eu estou recebendo dinheiro aqui porque eu aluguei, eu vou pagar para o fulano. Então, eu acho que eu fico muito com a tese do Paulo também, que isso está me parecendo que ela está distribuindo o rendimento que ela recebeu, né? Não afasta o rendimento como sendo dela. Sobretudo se o contrato estiver no nome dela. Aí não tem como. Situação diferente seria, que parece que é a alegação dela, doutora Fernanda, seria o seguinte, mas esse imóvel aqui não é meu, esse imóvel é do meu filho. E o contrato é também do meu filho, mas entra na minha conta, entra indevidamente na minha conta, mas entra na minha conta e eu entrego para o meu filho. Bom, aí é uma situação diferente, a conta dela é só um veículo ali, do dinheiro que vai para o filho. Agora, se ela celebrou o contrato de prestação de serviço com a administradora, se ela tinha o domínio do imóvel para poder locá-lo, e depois pega esse dinheiro e passa todo em parte para alguém, não deixou de acontecer aí o fato gerador do imposto de renda. Ela oferiu o rendimento antes de passar para alguém. Mas eu não estou dizendo que não aconteceu. Gente, eu faço um apelo. É só passar para o Paulo. As provas já são conhecidas, já foram compreendidas por todos. Eu acho que a questão é decidir em torno dela, entendeu? A gente não vai convencer um ou outro. Não vai ter. E para avaliar, então, assim, só está debatendo as provas que foram colocadas no processo. Então, se era só para realmente dar o voto, eu nem tinha falado, eu só estou falando. É que eu acho que já debateu, está bem debatido, eu acho que é hora de votar, porque senão a gente vai passar a tarde inteira debatendo um processo, entendeu? Bom, eu vou colocar em votação, então. Doutor João, como vota? A relatora mantém um voto de rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, certo, doutor Fernando? O meu voto é esse. Sim. Acompanha a relatora. Doutor Wesley? Então, eu vou abrir divergência em razão do cotejo das provas, a tentativa a todo instante de trazer, dar recorrente essas provas ao processo, não vai ter, obviamente, no meu ponto de vista, lá o contrato com o filho, da imobiliária com o filho, porque está na propriedade da recorrente, por um erro, talvez, obviamente, do contribuinte, isso pode ter acontecido, tanto é que tentaram modificar, inclusive, a de imóvel posterior. Eu vou abrir divergência e eu vou acatar as provas como sendo possíveis para afastar o lançamento nesse caso, refletindo que é o seguinte, não estou dizendo que não houve o fato gerador, porque há o fato gerador, tanto é que o recorrente traz DARFs juntadas aqui, né, no processo, para dizer o seguinte, olha, a renda que deveria, que está no meu nome, deveria estar no nome do meu filho, foi recolhido lá no nome dos filhos o imposto devido. Então, assim, eu entendo que há a possibilidade de dar provimento a esse caso. Então, eu abro divergência para acatar os documentos e dar provimento. Ok, doutor Wesley. Doutor Kleber? Acompanha a relatora. Doutor Paulo? Acompanha a relatora. Doutora Letícia? Com a relatora. Doutor Maurício? Com a relatora também. Eu também acompanho a relatora. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha. Negou o provimento. Não, que deu provimento. O que deu provimento, eu escrevi, que deu provimento ao recurso. Ok. Aí esse é o mesmo do seguinte, né, Fernando? O 111 é idêntico ao 112, né? Isso. Ok.
Então, 111 e 112, o mesmo resultado. Acho que são 4 horas, a gente pode dar um intervalo. Eu vou interromper a gravação, tá, Fabiana?